Boa noite aos amigos de casa e aos amigos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, dia 26 de junho de 2026, estamos no Junho Vermelho, que faz a alusão à importância da doação de sangue, e o Junho Laranja, que é voltado para a conscientização sobre a anemia e leucemia. Iniciaremos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Desigualdade das Riquezas, item 8. Hoje, o Evangelho será realizado com a nossa amiga e trabalhadora e estreando aqui no Centro Espírita Maria Madalena, como divulgadora da doutrina espírita, Patrícia Ferreira. Seja bem-vinda, Patrícia Ferreira. E desde já, o nosso abraço, porque ela aniversaria amanhã. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, muito bem-vindos. Vamos iniciar com uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir a sua palavra, para ter o ensinamento necessário. Senhor, que eu seja o instrumento da tua palavra, que eu possa transmitir aquilo que é necessário. Obrigada a cada vida, obrigada a cada um aqui presente. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, como já foi dito, no capítulo 16, sobre a desigualdade das riquezas, né? Vamos colocar um slidezinho para vocês irem acompanhando. Bom, vamos falar, então, com relação sobre a visão espírita, né? Uma reflexão sobre justiça divina, livre-arbítrio e caridade. Então, esse texto, ele nos mostra que a desigualdade de riquezas não pode ser compreendida considerando apenas uma única vida. As pessoas possuem diferentes capacidades, esforços, comportamentos e experiências, o que contribui para que não sejam igualmente ricas. Segundo esse texto, a riqueza tem uma função educativa e moral. Ela serve para testar como cada pessoa utiliza seus recursos, enquanto a pobreza pode ser uma oportunidade de desenvolver a paciência e a resignação. Como Deus teria concedido o livre-arbítrio aos seres humanos, cada um é responsável pelo uso que faz dos bens que recebe. O texto também defende que a riqueza não permanece sempre com as mesmas pessoas. Ao longo de diferentes existências, ricos e pobres trocariam de posição, permitindo que todos vivenciem diferentes experiências. Dessa forma, as aparentes injustiças da vida seriam compensadas no conjunto das existências. O texto mostra também que o verdadeiro problema não está na riqueza em si, não está em você ser rico, mas no egoísmo e no orgulho de quem tem a riqueza. As desigualdades e abusos só serão realmente superadas quando os seres humanos praticarem a caridade, a solidariedade e o amor ao próximo. Compartilhar, dividir e não tomar para si como
se aquilo fosse unicamente seu. Aquilo apenas está com você, por um período, mas por um motivo, né? Para que você aprenda a usar isso a favor do seu próximo, a favor de outras pessoas que precisam da sua ajuda. A riqueza e a pobreza são apresentadas como experiências temporárias de aprendizado moral, e a verdadeira solução para as injustiças sociais estaria na transformação ética das pessoas por meio da caridade. E a caridade é o segredo, né? Sem ela, a gente não consegue a nossa evolução moral. Uma forma simples de ilustrar a ideia central do texto é por meio de uma pequena história, né? Eu vou tentar exemplificar. Então, vamos imaginar que uma grande escola, onde os alunos precisam aprender muitas lições. Generosidade, humildade, paciência, desapego e amor ao próximo. Durante um ano inteiro, um aluno recebe muitos recursos, livros, ferramentas, dinheiro. Sua prova é aprender a compartilhar tudo isso, ajudar os colegas, usar seus recursos para o bem comum. Um outro aluno recebe apenas o necessário. Sua prova é aprender perseverança, confiança e dignidade diante das dificuldades. Então, ele tem que aprender a viver com o pouco que tem, mas mesmo assim proporcionar, de alguma forma, algum bem com aquele pouco que ele tem, sabendo dividir. Assim, cada aluno experimenta diferentes situações e aprende lições diferentes. Ao final de muitos anos, o que importa para a escola não é quem teve mais recursos, mas quem se tornou uma pessoa melhor. A vida funciona de maneira semelhante. Riqueza e pobreza seriam condições temporárias de aprendizado. A verdadeira avaliação não estaria na quantidade de bens acumulados, mas em como cada pessoa age diante das circunstâncias que recebe. É você aprender a conviver, é você aprender a viver e a lidar com as dificuldades e com aquilo que você tem. Riqueza isso nos convida a uma reflexão profunda. Independente de concordarmos integralmente com o texto ou não, o valor de uma vida que o valor de uma vida não se mede pelo que nós possuímos, mas pelo que se faz com aquilo que recebemos. Sejam recursos, oportunidades, desafios ou dificuldades. Porque seria muito fácil se a vida não tivesse dificuldades, se nós não tivéssemos problemas, se nós não tivéssemos que fazer escolhas difíceis até muitas vezes. Muitas vezes não são escolhas fáceis, mas isso são ensinamentos. São para que nós cresçamos como pessoas, para que a gente aprenda que nós não somos únicos e exclusivos, que outras pessoas dependem de nós, que nós temos, sim, que dividirmos o pouco ou o muito que temos. E nos slides que eu vou mostrar agora para vocês, isso fica muito claro e muito mais fácil de entender. A questão principal desse texto, né? Por que existem ricos e pobres? A gente se faz muito essa pergunta, né? Por que eu não tenho tanto dinheiro? Por que eu sou tão pobre? Ou por que eu não posso ter um pouco mais? Mas tem, segundo o texto, essa resposta não pode ser encontrada considerando apenas a vida atual.
é preciso compreender a imortalidade da alma e a sucessão das existências, porque nós estamos numa terra de provas e expiações. Então, nada nessa vida é por acaso. Tudo tem um porquê. E ao longo da nossa existência, a gente tem que aprender a entender isso. E as dificuldades ajudam nesse processo. Pode passar para o próximo. Por que as riquezas são desiguais? As pessoas possuem diferentes aptidões e comportamentos. Sim, as pessoas não são iguais. Nós não somos iguais, somos diferentes. Nem todos administram os recursos da mesma maneira. Não. Tem pessoas que, com muito, acabam não usufruindo de uma forma, vamos dizer assim, saudável, e acaba perdendo muitos recursos por coisas banais. Outros que têm tão pouco, mas mesmo assim conseguem multiplicar aquele pouco e fazer grandes coisas. Então, nós temos essas diferenças. A riqueza também impulsiona o progresso da sociedade. Sim, porque quando você tem muitos recursos, né, um grande empresário, enfim, uma pessoa que pode conceder vários empregos, várias oportunidades, pode fazer escolas, dar ensinamento às pessoas. Então, isso também é importante. Se todos possuíssem exatamente o mesmo desenvolvimento, poderia ser comprometido. Pode passar, por favor, próximo. A riqueza como prova. A riqueza é uma oportunidade de exercitar a generosidade, a caridade, o desapego e a responsabilidade. A responsabilidade é saber usar aquilo, e saber dividir aquilo, e saber ajudar outras pessoas. O desapego é você entender que aquilo não é seu, aquilo não te pertence, aquilo apenas está com você. E você tem que fazer bom uso disso, com as suas atitudes, com a sua caridade e com a sua generosidade. E o importante não é possuir riquezas, mas saber utilizar para o bem. Isso é o mais importante, é ter essa consciência. E o desapego é fundamental para isso. Pode passar, por gentileza. E a pobreza também ensina? Muito. Ensina a paciência, a perseverança, a resignação, a fé e a confiança em Deus. Porque as pessoas muito pobres e miseráveis, né? Algumas se fazem essa pergunta, né? Ah, mas é muito fácil quem tem ser feliz. Quem tem não tem problema. Quem tem muito dinheiro não tem problema. Todos temos as suas dificuldades. Todos temos as nossas provas diárias. Tendo muito, tendo pouco ou tendo nada. E a pobreza, ela nos ensina isso. Ela nos ensina a ter fé, a ter paciência em esperar, a entender que não é o nosso tempo, que é o tempo de Deus, que não é o nosso querer, que tudo depende, claro, dos nossos atos, mas que tudo depende também do querer de Deus. Cada condição representa uma oportunidade diferente de crescimento espiritual. Podemos passar para o próximo. A justiça divina. Na visão espírita, as posições sociais não são permanentes. Então, hoje, nessa vida, podemos ter pessoas que não temos muitos valores. Mas, numa outra oportunidade, podemos vir a ter. E aí é que vem o nosso entendimento de saber utilizar isso. Em diferentes existências, todos experimentam diversas situações. A justiça divina acontece ao longo da jornada do Espírito, e não apenas em uma vida. Porque
Nós estamos aqui para evoluirmos, para aprendermos. Para isso é que nós estamos aqui. Para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. Então, tudo isso é ensinamento. Ricos e pobres hoje, amanhã podemos trocar de lugar. Pode passar. O verdadeiro problema. O texto ele afirma que a riqueza não é o mal, e realmente. Você ser rico não é um problema. Né? O verdadeiro problema é o egoísmo, o orgulho e a cobiça. As leis humanas podem conter abusos, porque elas são criadas por homens. Mas somente a transformação moral modifica verdadeiramente a sociedade. E essa transformação moral vem com o desapego, vem com a caridade, vem na compreensão de que nós precisamos do nosso próximo, que o nosso próximo precisa da nossa ajuda, que a gente tem que compartilhar com muito ou pouco que temos, que a gente está aqui para fazer o bem, para compartilhar o amor, para compartilhar a caridade. Pode passar. E nós podemos concluir que o valor da riqueza está no bem que ela produz. A verdadeira igualdade será construída quando prevalecerem a caridade, a solidariedade, o amor ao próximo e a transformação moral. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, gente, caridade, essa é a palavra-chave. É você entender que a caridade é amor. Que você fazer o bem, sem esperar retribuição, sem interesse, sem querer simplesmente fazer para chamar uma atenção, para agradar, para receber algo em troca, seja um engrandecimento financeiro, enfim, é apenas fazer caridade. Porque você está aqui para isso, para ajudar as pessoas, para fazer o bem. É muito fácil a gente imaginar que para quem tem muito, vai fazer falta. Por que as pessoas não fazem? Por que eu que tenho tão pouco, que eu tenho que fazer? Eu não tenho nem para mim, eu não tenho nem para minha família. Eu passo uma dificuldade tão grande. Mas a caridade, ela não é só no dinheiro. A ajuda, ela não é só financeira. A ajuda, ela pode ser de várias formas. Ela pode ser com o seu trabalho, ela pode ser com o seu tempo, ela pode ser com a sua palavra, ela pode ser com um abraço. Caridade é isso. É você estar presente no momento mais singelo, no momento que na sua concepção, ou na concepção de muitos, aquilo nem tem valor, mas tem. A caridade, ela é muito importante. E sem caridade não há salvação. Mas a salvação não é da sua alma. A salvação é sua, é do seu interior. É você se sentir bem, se sentir feliz, se sentir grato em ser útil, se sentir grato a si mesmo por poder fazer o bem, por poder ajudar de uma forma que para muitos foi pequena, até mesmo para você, mas que você pôde ter o privilégio de fazer isso. Pode passar. E aí a gente pode fazer uma reflexão, né? Se Deus me confiasse muitos recursos, materiais, intelectuais ou afetivos, como eu os utilizaria para beneficiar outras pessoas? Eu fico imaginando aquelas pessoas, pais e mães que têm filhos que são médicos, né? E como, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, que eles se colocam em lugares perigosos, né? Em lugares que
Nossa, imagina como ficaria o coração de uma mãe, saber que um filho, uma filha, está num local de guerra, pode cair uma bomba a qualquer momento, e ela perder esse afetivo, esse bem tão precioso para ela, que é um filho, uma filha. Mas isso também é uma caridade, é um desapego. É ela entender que ele não é dela, aquilo não é dele, não pertence a ele. Está com ele. E que ele aprendeu com os ensinamentos que foram dados, que você tem que fazer o bem a outras pessoas, seguir a corrente. Porque, gente, o bem nada mais é do que uma grande corrente. É uma grande corrente. Quando você começa aqui, você só vai multiplicando e multiplicando. Então, isso também é uma forma de desapego. Quando a gente fala ali afetivos, é isso. Sabe? É você entender que não. Ele está ali porque ele precisa. E ali é o lugar dele. E o que tiver que acontecer, vai acontecer lá, vai acontecer do lado da casa dele, vai acontecer dentro da casa dele, porque é a vontade de Deus. As coisas são como são. Os recursos materiais e intelectuais. Materiais é tudo que a gente conquistou, né? Todos os patrimônios que foram conquistados, né? O emprego que você, com muitas duras penas, você conquistou por um período que você ficou desempregado há muito tempo, e de repente acontece alguma coisa e você, por algum motivo, precisa pedir demissão, precisa sair, precisa socorrer alguém, e aí você se vê naquele momento de desespero, mas como? Se esse é meu sustento, é o sustento da minha família. Mas se realmente você tiver que desapegar daquilo, se for pelo plano de Deus que você tem que desapegar daquilo, com certeza uma porta vai se fechar e uma janela vai se abrir. Porque essa é a lei natural de Deus. Nada acontece por acaso. Nada. E intelectuais, o conhecimento que temos. Que eu vejo e entendo que é um patrimônio gigante você poder compartilhar ensinamentos, você poder compartilhar conhecimento, porque isso ninguém tira de você. E se você tem a oportunidade de compartilhar isso, de dividir isso com alguém, dar um ensinamento, por que você vai guardar isso só para você? Se Deus te concedeu essa dádiva de compreender, de ter todo esse conhecimento, e se você pode dividir isso, faça. Faça, porque tudo que a gente faz de coração, gente, tudo que a gente faz de coração aberto, nossa, é o maior presente que você pode receber. É um sorriso, é um afago, é um olhar. Às vezes o agradecimento ele vem pelo olhar, sabe? E assim, é muito, muito gratificante. Então, a maior riqueza que nós temos, é o amor, é a caridade. É você entender que nada é só seu. Que você tem que ter responsabilidade, sim, porque nós estamos aqui. E nós temos compromisso, né? Nós temos obrigações, mas uma dessas obrigações é não ter o egoísmo como peça fundamental da vida. É nós entendermos que a caridade, o amor, o compartilhamento, isso é muito importante. E muito engrandecedor também. Porque o retorno é o nosso coração leve. É a gente poder botar a cabeça no travesseiro
falar assim, poxa, eu acho que eu consegui. Eu acho que eu levei um sossego, um carinho, um alimento, uma ajuda, seja o que for, gente. Como eu disse, a ajuda, ela não é só financeira. Você pode chegar no local e ajudar ali com o seu trabalho, com o que você sabe fazer. É limpar um chão que você faz de melhor? Então faça isso. É fazer uma comida para pessoas que estão ali, precisam daquela ajuda? É isso que você sabe fazer de melhor? Então faça. Faça com o pouco que você tem, com o pouco recurso que você tem. Mas se a oportunidade surgir, abraça. Abraça, porque, gente, eu posso garantir para vocês que é muito gratificante ajudar o próximo e ter esse reconhecimento no nosso coração, para a nossa vida. E eu espero que essa mensagem tenha entrado no coraçãozinho de cada um, porque esse foi a responsabilidade que eu recebi e eu estou muito grata por isso. E agora eu quero convidar vocês a fazer uma oração para a gente estar encerrando e agradecer a presença de todos aqui. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada por ter sido um instrumento, obrigada, meu Deus, por ter sido luz. Obrigada, Pai, obrigada pela tua misericórdia, pelo teu amor. Que cada um possa sair daqui cheio de amor, cheio de caridade, cheio de bonança, e que possa entender, meu Pai, que sem ti, sem a tua gratidão, nós não temos condições de seguir. Obrigada, Pai. Muito obrigada pela tua infinita misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Muito agradecida pelo estudo, Patrícia Ferreira. Linda palestra. Você foi iluminada de hoje e sempre será. Bom? Lembrando aos amigos do Centro Espírita Maria Madalena que, na segunda-feira, dia 29, por ser o jogo do Brasil na Copa do Mundo e por causa do horário do jogo, não haverá estudo. Seguimos torcendo pelo nosso Brasil. Na quarta-feira, dia 1º de julho, começando às 18 horas, teremos o estudo do livro da Gênese e, em seguida, o estudo de obsessão e desobsessão. Na sexta-feira, dia 3, teremos a sessão pública, começando às 19h30, com a conversa fraterna, depois o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, as preces, os passes, a água magnetizada e a prece final. Lembrando que a evangelização infantil acontece sempre às sextas-feiras, durante o horário da sessão pública, às 19h30. Tragam as suas crianças e assistam à sessão. E hoje, em especial, simultaneamente, está acontecendo a festinha das crianças da evangelização. E amanhã temos a energização, um trabalho de amor e ajuda ao próximo, das 8 horas às 11. Não cobramos nada. E agora, iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite e que Deus nos abençoe.